Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, você sabe, agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa, que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui conosco. Mais uma vez recebemos com muito carinho Paulo de Tarso. O Paulo é arquiteto, pesquisador, professor, ele é um estudioso e eu sempre gosto de conversar com ele porque a cada visita, a cada participação dele, ele traz um assunto importante, enfim, um assunto curioso, com muito conteúdo para nós. Muito bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e estou à sua disposição. Bom, vamos bater um papo aqui. Qual que é o assunto de hoje? Vamos falar da cozinha, da história da cozinha. Aliás, é um tema de um livro que ele está escrevendo, que ele vai nos passar aqui, enfim. A cozinha, Paulo, há bem pouco tempo ela se tornou um espaço privilegiado e muito valorizado dentro de uma residência, né? A gente percebe isso, enfim, até acompanhando de perto o mercado imobiliário. Mas você está escrevendo um livro agora que conta um pouco da história da cozinha. Como e quando que surgiu, enfim, quais os primeiros registros já há bastante tempo, né? Há bastante tempo. É um fato bastante curioso porque a cozinha, ela precede o homem. O Homo sapiens, Antes do homem. Antes do homem. O Homo sapiens tem 300 mil anos. Só. Mas Novo de cozinha, tudo. A cozinha. Mas a cozinha tem 1 milhão de anos. Os nossos parentes próximos, o Homo erectus, ele começou a se alimentar com comida feita no fogo. E isso, ao longo de milhares de anos, provocou uma modificação. Ou seja, é a cozinha modificando o homem. Quando começou a aquecer o alimento. Aquecer o alimento. Por quê? Porque até então, esses nossos primos se alimentavam de carcaça. Alguma raiz, algum tubérculo, alguma coisa assim. E provavelmente eles encontraram algum animal queimado e experimentaram. Então, você comer churrasco é sempre bom. Sempre melhor, né? Sempre melhor. Então, esses caras começaram a se alimentar e isso aconteceu duas coisas que são bastante curiosas. O primeiro é a diminuição do trato digestivo, né? O intestino dos animais, por exemplo, os macacos, é um intestino muito longo porque ele leva muito tempo para digerir mato, grama, essas coisas que eles passam 3/4 do tempo deles mastigando. Quando você começa a comer comida amolecida pelo fogo, isso cai para 1 hora, 2 horas do seu dia. E isso, o que aconteceu? Diminuiu o gasto de energia nos intestinos e sobrou energia para um cérebro faminto. Com isso, houve um aumento gradual do cérebro que saiu de 400 gramas, que era o Homo erectus, para nós que temos 1,4 kg. Olha Isso só. foi porque a ingestão de gordura e glicose, o cérebro se alimenta basicamente de glicose, né? Ele transforma toda a gordura em açúcares e se alimenta sangue, oxigênio, essas coisas. Então, a cozinha, esse aspecto curioso da cozinha é que ela nasceu antes do homem e foi ela que nos formou. É ela que possibilitou
a existência de humanos com uma inteligência que os coloca no topo da cadeia alimentar. Então, foi o fogo que propiciou isso. Existe um estudioso chamado Richard Wrangham, ele é um paleontólogo, e ele desenvolveu essa teoria que é majoritariamente aceita por todos como o poder da cozinha transformando o cérebro humano. E tem um outro fato curioso que é o seguinte, né? A gente sempre imagina que o fogo está à nossa disposição, ou sempre esteve à nossa disposição a vida inteira. Não, a Terra tem 4 bilhões de anos, mas nós só temos fogo a partir de 470 milhões de anos. Olha só, ou seja, 10% do tempo de existência da Terra é que nós temos o fogo. O domínio do fogo. O domínio do fogo. Para a gente fazer uma comparação simples, se você tivesse 40 anos, você teria aprendido a dominar o fogo com 36. Sim. É muito pouco tempo. Sim. Né? Mas nesse pouquíssimo tempo, veja o que nós conseguimos e nós conquistamos. A rapidez da evolução, né? Enfim. Exatamente. E como é que esse espaço da cozinha foi em algum momento determinado dentro dos espaços das residências, ou enfim, olha só, das habitações aí? Tem uma coisa que é muito curiosa. A palavra cozinha, etimologicamente, descende do latim coquina, que vem do verbo coquinare, que é o verbo cozinhar. Mas, curiosamente, na casa comum, tanto da Grécia quanto da Roma Antiga, não tinha cozinha. Não havia esse espaço determinado? Não. Sabe onde era? Ah. No canto da parede. No canto da parede? No canto de uma parede. Eles tinham um tipo de um caldeirão com peça, onde ele botava lenha embaixo e fazia. Hoje fazia ali, amanhã fazia lá. Aliás, são duas coisas que não tinha dentro da casa. Banheiro e cozinha. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Essas pessoas moravam numa coisa chamada ínsula, que tinha até 6 andares. Imagine um prédio de 6 andares. Na Roma Antiga? Na Roma Antiga. Sem cozinha e sem banheiro. Eles comiam comida na rua. E não caía? Mas pegava fogo. E eles comiam tipo um McDonald's. Eles tinham pequenas lojas aonde se vendia. Isso você pode ver em Pompeia, onde vendia comida pronta, porque a pessoa não tinha onde fazer comida, não tinha o utensílio. Então a cozinha ela vai se modificando e ela vai ganhar um espaço especial nas casas muito recentemente. Muito recentemente. Por exemplo, o quarto, como a gente comentou aqui, nasceu aproximadamente 350 anos atrás. A cozinha separada do conjunto da casa, por quê? Porque ela tem os riscos do incêndio, ela se manteve durante muito tempo. Aqui no Brasil mesmo, até o começo do século XX, as cozinhas ficavam apartadas da casa. E, aos poucos, ela foi entrando, na medida em que você foi conseguindo ter elementos que conseguiam dar mais segurança. Então, sim, passamos por fogão a lenha, passamos por fogão a gás, que tem uma história interessante, o fogão elétrico, todas essas transformações, elas vão introduzindo modificações dentro da casa. Ou seja, durante muitos anos, ou talvez até séculos, a cozinha ficou apartada porque ela estava condicionada a escravos e posteriormente a domésticos. Então, o espaço não era valorizado. A partir do momento em que a dona de casa começa a sair para trabalhar e o marido sai para trabalhar, quando eles retornam para casa, a cozinha acaba se tornando um ponto de encontro da família. E aí começa a se desenvolver uma nova posição da cozinha. Então a cozinha vai se aproximando do centro da casa e a partir dos anos 50 e 60 nos Estados Unidos não existe mais a separação entre sala de jantar e cozinha. Então eles vão se integrando, vão se juntando, como está acontecendo de novo aqui no Brasil agora. Né? Se você for ver os seus lançamentos imobiliários, sim. Se fala sempre da cozinha americana, que é aberta. Acaba sendo até um diferencial, né?
Mas tem um problema, né? Ah, A cozinha aberta, ela tem o problema porque é o seguinte, a cozinha americana tem pouca fritura e a cozinha brasileira tem muita fritura. Então, você precisa de um equipamento que realmente remova a fumaça, o que é difícil, porque você vai comprar um aparelho desse. Por melhor que seja. Ele vai deixar cheiro na cozinha, na casa toda. Né? Se fritou peixe, a casa inteira vai sentir Fica cheiro sabendo. de peixe uma semana. E é legal a gente ver essas histórias da evolução, enfim, que as pessoas às vezes não têm noção. Aliás, a cozinha ela foi inventada por uma mulher. Como é que é essa história? Essa história é muito bacana porque é o seguinte, na Alemanha, em torno de 1924 a 26, uma arquiteta chamada, ela tem um nome difícil, Margaret Schuletzky, é isso. Ela foi a primeira austríaca a se formar em arquitetura. E ela foi chamada para fazer parte de um projeto que era propiciar habitação para logo pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Então eles construíram enormes conjuntos habitacionais. E ela já havia percebido que a cozinha era um problema de espaço. Né? A movimentação da mulher dentro da cozinha demorava muito, era muito ilógica. Pós-Primeira Guerra. Pós-Primeira Guerra. Aí, em 1928, ela vai desenvolver um projeto chamado Frankfurt Kuchen, ou a cozinha Frankfurt. Essa cozinha, ela é um modelo de todas as cozinhas atuais. O que ela fez? Ela pegou estudos anteriores de uma mulher chamada Catherine Frederick, que ela era uma estudiosa do Taylorismo, então ela fazia medições dentro da casa. Então, quantos passos dava, de que forma podia reduzir. E ela percebeu isso, e ela, olhando, por exemplo, para o vagão cozinha do trem, que alimentava aquele monte de pessoas, aquele espaço pequenininho, ela falou, bom, é possível otimizar a cozinha. Então, ela otimizou a cozinha, e a cozinha passou a ter de 4 a 8 metros quadrados. Na média? Na média. Hoje, as cozinhas nossas são até maiores do que essa, mas era um diferencial porque as cozinhas eram muito grandes. Por quê? Precisava receber um fogão enorme, uma série de coisas. Né? Ela desenvolveu todo o mobiliário. Ela, inclusive, optou por botar uma cor que ela achava que afugentava moscas, que era uma cor verde. Um azulado, um verde azulado. Na verdade, a cor que espanta a mosca é amarelo. Ah, tem isso? Tem, foram feitos estudos. Então, essa mulher desenvolveu um modelo e foi aplicado em milhares de apartamentos. A partir dali, se tomou como princípio essa cozinha como uma cozinha modelo, dada a sua ergonomia, a facilidade de movimentos, a rapidez. Qual era o objetivo dela? A Margaret era uma feminista já. Sim. Ela queria que a mulher trabalhasse menos dentro de casa, dentro da cozinha, para ter mais tempo fora, para cuidar da família, para o trabalho que começava a ser chamada, as mulheres chamadas. Principalmente no pós-guerra, né? Principalmente no pós-guerra. Então, o trabalho dela foi muito importante. Ela morreu com 102 anos. Ela morreu, se não me falha a memória, 2000 e pouco, alguma coisa assim. E ela foi muito importante no desenvolvimento. Ela trabalhou na Rússia, ela trabalhava junto com criança, ela desenvolveu mobiliário para criança e desenvolveu mobiliário para cozinha. O que é curioso é que, nessa época aí, um pouco antes, os móveis, mobiliário planejado, que a gente chama hoje, que você tem milhares de lojas aí, foi desenvolvido por um marceneiro na Alemanha, chamado Poggenpohl, Friedrich Poggenpohl. Ele desenvolve os primeiros móveis pintados de branco, porque os móveis não eram pintados de branco. E por quê? Porque havia uma revolução higienista ocorrendo, e o que eles faziam? Pegavam essas informações científicas e foram levando. Esse carpinteiro desenvolveu um mobiliário padrão que você podia ir lá comprar, botar na sua cozinha e adaptar. E isso revolucionou a indústria moveleira.
Essa empresa existe até hoje, é uma vanguarda da cozinha, do mobiliário na cozinha, a Pog&Pó. E então a cozinha foi se modificando com uma implementação desses mobiliários que visavam dar maior eficiência à cozinha. E alemão também. E alemão. Né? É legal a gente começar a avaliar, né, a história, enfim, e ver as tragédias que foram a Primeira e Segunda Guerra, principalmente, né, a Segunda Guerra, o poder de reação, de reinvenção, de renovação da Alemanha, principalmente, sim, né? Sim. Impressionante o que se tornou, sendo que é um país que foi devastado duas vezes. E hoje é uma potência, enfim. E você vê exemplos como esses dois, por exemplo, como o mundo depende dessa capacidade de inovações, né? Essa capacidade inventiva. Olha, nos anos 80, eu estive na Alemanha e tive numa fábrica, Stadler, é uma fábrica de equipamentos de desenho para arquitetos, uma série de coisas. Você acredita que já tinha robô? Já tinha equipamentos automáticos cuidando do depósito deles. Quer dizer, eu fiquei chocado com isso. Né? Sim. E, ao mesmo tempo, nós conversando com um gerente que ficou muitos anos no Brasil, esse gerente, e foi transferido para lá. Ele nos contou que a Alemanha mandava esses funcionários para o Brasil para aprender a administrar. Porque quando eles contavam que a inflação aqui alterava por descobrir dia, qual o milagre que é. E como é que as pessoas conseguiam sobreviver, eles mandavam para cá para depois promover os caras para lá. Ele virou gerente geral dessa empresa. E ele contou um fato curioso, que o ferro de passar roupa tinha o mesmo preço desde 1945. Custava 5 marcos. Que coisa, né? Hoje estamos aqui recebendo com muito carinho Paulo de Tarso. Ele é arquiteto, pesquisador, professor e sempre que está conosco traz histórias interessantes, conteúdos importantes, enfim, vamos continuar nosso assunto contando um pouco da cozinha, do atual momento dela, curiosidades, enfim, não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades e que acompanha o dia a dia da região metropolitana de Campinas. Estamos conversando hoje com o arquiteto Paulo de Tarso, mas antes de retomarmos o nosso assunto, eu gostaria de lembrar o quê? Que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional, através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta.
à pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo hoje no nosso programa arquiteto, pesquisador e professor Paulo de Tarso. Estamos contando um pouco da história da cozinha, a sua evolução, enfim. Paulo, a cozinha, ela vem se transformando, como você disse, principalmente nessas últimas décadas, aqui com mais rapidez. Mas existe uma teoria, enfim, que a cozinha não deveria ficar próxima, como sempre durante muito tempo ficou, da área de serviço. Queria entender o porquê, enfim, e como é que as pessoas estão descobrindo isso. Aliás, dependendo do lançamento, a cozinha está junto com a área de serviço, né? Exatamente. Acontece o seguinte, é uma logística desinteligente, vamos dizer assim. Por quê? Sim. A cozinha é uma área limpa e, a rigor, a área de serviço é uma área suja. O que deveria ser? A área de serviço deveria estar colocada junto aos quartos, ao banheiro. Essa é a lógica certa. Por quê? Porque ela circularia por ali e não passaria pela cozinha. Né? Por quê? Porque ela contém elementos contaminantes. A cozinha, tradicionalmente, deve ser uma área protegida de contaminação, Sim. que nem sempre acontece. Então, a área de todo mundo, quando eu comento isso, fala, mas você queria que a área de serviço estivesse aonde? Eu falei, junto dos quartos. Por quê? Porque você tira a roupa, põe a roupa lá, lava lá, passa lá e fica lá. E você volta a usar. Sim. Ela não passa pela cozinha. Então, esse é um processo que você já vê instituído nos outros países de maneira bastante consolidada. Já existe essa tendência, não? Já, isso há muitos e muitos anos. O que vai acontecer agora, e aconteceu a partir de uma lei que a presidente Dilma fez, que foi a obrigatoriedade de você fazer registro de empregadas domésticas. Isso provocou uma revolução, né? Tanto no bom sentido quanto no mau sentido. No Sim. bom sentido de dar condições mais adequadas a essas funcionárias, Sim. garantir aposentadoria. Mas, por outro lado, muitas delas fugiram disso, né? Não quiseram, as donas de casa não quiseram. Então, o que aconteceu? A área de serviço precisou ser atualizada. Existe uma declaração de um gerente de projeto da Whirlpool, que é um fabricante de linha branca, dizendo o seguinte, agora nós vamos ter que alterar os equipamentos. Não é uma maneira muito humana de se comentar, mas o que ele estava dizendo é que, enquanto estava com as empregadas, os botões precisavam ser mais rígidos, o maquinário precisa ser mais resistente. Mais rústico. Mais rústico. E agora, como são as donas de casa que vão movimentar esses equipamentos, eles precisam ser mais silenciosos. Por quê? Porque a dona de casa está fora, o marido está fora. Quando eles retornam, já é noite, então vão ligar o aparelho precisa ser mais silencioso. Sim. Isso serve para lavar louça, para lavar roupa, secadora, para tudo. Realmente. Realmente. E isso, então, é o que me faz ver que a área de serviço deveria estar junto de banheiros e cozinheiros. Você fala, mas o que vai fazer com a área de serviço? A área de serviço, ela junta também lixo. Cada cidadão produz 1 quilo de lixo por dia. 1 quilo. É a média. É a média. 4 pessoas na casa, 4 quilos. 365 dias, 1 tonelada de lixo. Então, a área de serviço deve ser reduzida de tamanho e ter uma processadora de lixo. Por quê? Porque não dá para continuar desse jeito, você tem um lixão, tem essas coisas. Então, isso vai poder propiciar uma nova forma de organização arquitetônica dos espaços. Eu espero que meus colegas estejam pensando e preocupados com isso. Eu estou preocupado, apesar de eu não fazer casa mais, mas eu vivo estudando essas questões, entendeu? E é por isso que a gente sempre recebe Paulo de Tarso aqui, enfim, ele é um professor, estudioso, arquiteto, e sempre traz esses temas para a gente, no mínimo, parar para pensar. Eu acho que faz parte da evolução a gente trazer esse tipo de informação para que possa nos reinventarmos, não é isso, Paulo? Exatamente.
Eu gosto muito de dizer o seguinte, que nesses tempos que são muito velozes, em geral, nós não refletimos, nós reagimos. Então, é importante você diminuir a velocidade para você ter tempo de refletir e falar, pô, a minha casa é boa de morar? Ela é lógica de morar? Ou ela poderia ser melhor? Existe uma doença chamada normose. Normose, ela diz o seguinte, não, é assim, sempre foi assim. Eu dormi numa cama que era quase um cadre durante mais de 40 anos da minha vida. Até que um dia eu comprei um colchão bom. Eu falei, pô, a vida é outra a partir do colchão, entendeu? Mudei de vida. Mudei de vida. Por quê? Porque a normose diz pra você, não, é sempre assim, sempre foi assim, vai ser assim. Fica Não adianta querer mudar, que é isso. Não adianta mudar. Então, é esse processo que às vezes evita que você traga inovações para dentro do ambiente, por exemplo, da cozinha. No livro eu estou estudando agora uma questão que é curiosa, que são a cozinha que mata. Por quê? Porque nós recebemos os alimentos dentro da cozinha, processamos, fazemos nossas refeições e nos alimentamos a partir daquilo ali. Mas o que você compra nem sempre está com a pureza que você imagina que estivesse. Sim. Né? Então, normalmente não está, né? Normalmente não está. Ó, a Anvisa tem sempre um alerta de que existe uma quantidade enorme de substâncias que estão sendo utilizadas nas plantações e que contaminam e que nós vamos nos alimentando com isso e vai acontecendo que, por acúmulo, um momento vai ser prejudicial. Se você fizer um exame hoje, já vai encontrar microplástico em você. Sim. Então, são coisas que nós devemos começar a nos preocupar. Eu vi uma empresa agora, americana, que ela desenvolveu um produto para você utilizar na cozinha. Então, você pega a fruta, coloca, ela diz se a fruta está limpa, qual é a acidez, o que ela tem de micro-organismo. Então, isso vai possibilitar que a gente tenha uma comida mais saudável. Esse é o objetivo de você ter uma cozinha que seja uma cozinha saudável, né? Não um ambiente de risco, porque ela é, evidentemente, um ambiente de risco. O número de acidentes que ocorre dentro da cozinha e do banheiro superam qualquer outro dentro da casa. E é por isso que Paulo de Tarso frequentemente passará pelo programa, sempre trazendo informações importantes e pensamentos importantes para todos nós. Muito obrigado e até a próxima, viu, Paulo? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Vamos fazer a última parada rapidinho, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lite e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa, claro, eu não poderia deixar de lembrar que a Blue Lord, que é referência em moda masculina na cidade de Campinas, há mais de 10 anos, vocês sabem disso, oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Aproveite agora que o Dia dos Pais já está chegando, o Dia dos Pais está chegando,
e visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas, que inclusive está com uma campanha de paz muito legal, uma campanha exclusiva, vale você buscar informações. Escolha o presente ideal e viva a experiência desse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E eu queria cumprimentar, claro, alguns dos aniversariantes desta semana. É sempre legal lembrar da turma. Fabiano Dutra fazendo aniversário, parabéns, grande abraço. César Massaioli lá da Portal também aniversariante, um grande abraço para você. Robson Jefferson, sim. Ele que acompanha de perto as rádios aqui do Grupo Bandeirantes, também aniversariante, parabéns, boa sorte. Beijo para Adriana Sampaio, também aniversariante. José Trinca, grande abraço. Eduardo Walker também fazendo aniversário. Tereza Brito, um beijo pra você também, parabéns. Jurandir Meirelles, por falar em cozinha, também o chefe Jurandir Meirelles fazendo aniversário. E Josiane Ferraro, parabéns, são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final aqui do nosso programa. Espero que vocês tenham, claro, curtido o programa de hoje. E os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, mãos pra cima, Edson Freitas, muito obrigado na mesa de som, olha ele ali, ó, está ali, muito obrigado. Alan Zanelato, direção de imagens, muito obrigado também. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e